A apresentação a seguir é uma análise da indústria do entretenimento de uma perspectiva cristã ortodoxa. Sua premissa principal é que a igreja prestou um grande desserviço ao seu Senhor e à cultura que é chamada a servir, deixando de ser sal e luz na arena das artes populares, seja por retirada ou com mais frequência através da acomodação lenta. Os cristãos permitiram que as forças puderam saquear os tesouros comprados com o sangue da civilização ocidental. Este vídeo é uma chamada para acordar, antes que não haja mais nada. Todas são chamadas a despertar. Essa apresentação não é bonita, agradável, confortável, mas é assinado com amor, cultura, incluindo os artistas que nós criticamos, muitos dos quais são bastante talentosos e, sem dúvida, bem intencionados. Por causa da natureza contundente do que se segue, o espectador é aconselhado a observar os seguintes cuidados. Alguns dos materiais não são adequados para crianças mais novas. Discrição dos pais é aconselhada. Esta série de forma alguma endossa quaisquer novas formas de censura governamental. Nós, os produtores, somos gratos por nossa primeira emenda. O diretor, o direito de criticar a indústria do entretenimento, apoiamos igualmente seus direitos, a liberdade de expressão e, finalmente, o nome Hollywood é usado ao longo da série como uma metáfora para toda a indústria do entretenimento. O adjetivo profano é usado para se referir a este grande segmento da indústria, que cria sua arte com pouco ou nenhum respeito pelas considerações morais apresentadas por Deus, através da Bíblia. Os produtores, com gratidão, no entanto, nem tudo em Hollywood é profano. Existem cristãos artistas, existem artistas que não são cristãos e que estão produzindo obras que são nobres, amáveis e verdadeiras. Esta apresentação é dedicada a eles, em oração, para que haja muito mais a ser feito. Documentário Hollywood, luz, câmera e blasfêmia. Acompanhe o documentário onde nós abordamos a deturpação dos filmes produzidos por Hollywood para desprezar os cristãos e os valores morais e blasfemar do cristianismo. Luz, câmera e blasfêmia. Documentário Erich Homberg. Em 1959, os estúdios MGM lançaram um filme que se tornaria um dos mais amados e filmes homenageados de todos os tempos. A história da jornada épica de um jovem que da nobreza foi à escravidão e de volta ganhou 11 prêmios da Academia, um recorde que provavelmente nunca será igualado. O filme foi adaptado de um romance de Walt Wallace, um escritor que se tornou cristão devoto enquanto trabalhava no livro. O filme fornecia um vislumbre incrível da verdade, que tanto transformou sua vida em meio ao alcance épico. A ação dramática deste espetáculo pródigo, uma mensagem simples, se destacou. O poder transformador do sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Décadas depois, os corações ainda incham e as lágrimas fluem com a representação do terrível e da beleza do Calvário. Vemos como o sangue de Jesus se mistura com a chuva e então flui para o mundo, limpando a lepra que assolou a humanidade. E vai para a cama e limpa toda a lágrima. Finalmente, lava o que une o coração de uma forma cinemática, mas poderosa e fiel. Expressão da doutrina da redenção. Dificilmente pode ser imaginada em Hollywood. Com todo o seu brilho,
realmente criaram algo que estava nas palavras do apóstolo Paulo, nobre, amáveis e verdadeiras. Este momento brilhante durou pouco tempo, mas dentro de um ano uniram os artistas e lançaram 2 filmes que levariam Hollywood a representar a fé cristã de uma forma completamente diferente. Direção. O filme diz: invocamos o fogo do inferno sobre o homem que pecou contra a palavra. Yes! Esta apresentação é o exame dessa direção. Onde chegamos? Uma geração depois. Depois de examinarmos brevemente esses 2 filmes inovadores, vamos explorar 3 aspectos da visão da indústria de entretenimento moderna. Do cristianismo, primeiro. Como que a indústria, em geral, vê Jesus? Em segundo, como vai o entretenimento e a indústria? Geralmente, ela trata a fé e as práticas do cristianismo. Último, como a indústria e a mídia vê os cristãos. Finalmente, talvez o mais importante, encerraremos explorando o que você, como visualizador, pode fazer para resolver os problemas levantados por essa apresentação. Porque nenhuma coisa importa quão longe vai nossa cultura tenha caído, o quão desesperador seja o nosso cativeiro babilônico. Parece lembrar da lição aprendida por Judá Ben-Hur. A salvação no sangue de Cristo. A mesma cruz que silencia as blasfêmias de Roma pagã pode mais uma vez fazer um milagre em nossa cultura enlouquecida. Estamos voltando para você, Deus, falas do filme. Estamos voltando para a religião dos velhos tempos. Amém. Quando Elmer Garant foi lançado em 1960, agora a famosa produção de Hollywood, o código tinha 30 anos. Este código, ele fornecia uma moral para as diretrizes dos filmes a serem usadas. A produção de filme passava a ser vista por muitos ângulos. A indústria tinha uma restrição nesse código, desnecessária cada vez mais e irrelevante nos seus limites de embaraçamento. Começaram a empurrar este código. O artigo 8 do código, que regulava o filme, afirmava que nenhum filme pode jogar o ridículo em qualquer fé religiosa, de muitas maneiras. O pórtico de Elmer sinalizava o início do fim da conformidade de Hollywood com este código de filme. O filme ganhou 3 prêmios da Academia. Apresentou Burt Lancaster no papel de um evangelista chamativo que estava mais interessado em dinheiro, sexo e bebida. Então, falas do filme. Eu quase amo a todos. Especialmente as meninas. Para ser justo, o filme não faz nenhuma sugestão aberta do que Garant é o típico evangelista. Na verdade, o filme exibe continuamente a hipocrisia dele e fornece um aviso sutil sobre a influência corrupta do poder do dinheiro na igreja. Eu odeio isso. Entretenimento, qual é a diferença? Falas do filme. Depende para fazer sucesso fora do cristianismo, infeliz. No entanto, o filme não para por aí. Sua condenação de transbordamentos lança dúvidas e até ridiculariza a fé que as pessoas têm, como o Sargento York, um filme que fez a celebração do cristianismo. Parece ter sumido de Hollywood, desde que não se aceite também a sério. A menos que você se arrependa, fala do filme. Conceitos antiquados e irracionais, como pecado, arrependimento ou nascer de novo, tem que ir. Nós somos da terra fértil, diz o filme. Feijão, abóbora, rúbula, semente, sexo e reavivamento. Aleluia, irmão. Significando a falsa religião do Grant. E não contrariada pelo verdadeiro cristianismo, que dificilmente aparece no filme. Mas é exposto um cristianismo ridículo. E reportagem de jornal ateísta, sem dúvida. O personagem aqui representa a perspectiva do autor da história. Sinclair Lewis foi um jornalista que fez carreira pregando o evangelho de Jesus Cristo de uma forma racional e com filosofias, centrado no homem.
Porém, o filme, eles usam uma informação para dizer que o código de produção, para proteger as acusações de que o filme não é preconceituoso e nem anticristão, os produtores solenemente rasgam as condutas e começam a zombar do cristianismo tradicional, apesar de que falar de que eles não estão atacando o cristianismo organizado. Então eles passam a fazer pronunciamentos extraordinários. A liberdade religiosa não está autorizada a abusar da fé do povo. É uma fala do filme. Ironicamente, outro filme lançado pelo mesmo estúdio de Hollywood, no mesmo ano, tornou-se nobre, embora em grande parte esse filme tenha sentimentos vazios. Em sua cabeça, Darwin nos levaria para o topo da coluna, fala do filme, de onde poderíamos olhar para trás e ver o caminho de onde viemos, mas por essas pessoas não ter conhecimento. Elas dizem que devemos abandonar nossa fé no presente. Da poesia do Gênesis. É um dos filmes mais duros. O filme é Como Herdar o Vento. Foi universalmente aclamado como uma brilhante recriação do episódio fascinante que aconteceu num julgamento nos Estados Unidos. A história, revisor popular Leonardo, o senhor Leonardo, notório comentarista, diz que o julgamento de 1925 foi representado nesse filme e que a questão real é ainda relevante no filme. A questão, é claro, é a evolução. E por trás disso, a luta de classe entre religião e racionalismo. Veja, a palavra de Deus ou as suposições da ciência deve fornecer a base sobre a qual homem e mulheres organizam suas vidas. No filme O que Herdei do Vento, os fatos relativos a esta citação fascinante é um episódio da história. Fim da citação de Hollywood. Hollywood parecia imune às questões religiosas. Uma questão importante é que o drama jogado na tela tinha pouca semelhança com o caso real que aconteceu nos Estados Unidos. Em 1925, o julgamento considera apenas algumas coisas no filme e há muitas distorções no filme. Veja o que elas revelam. Alguém está cantando uma música. O filme começa com uma interpretação bastante sinistra da música A Religião dos Velhos Tempos. Enquanto os tambores tocam, homens de aparência sinistra, juntos, de uma forma de uma conspiração sombria, revelando que eles entram numa escola secundária. No meio da sala da aula de ciências, onde John Scott ensinava evolução, com paixão para os seus alunos ansiosos. Para a nossa aula de hoje, fala do filme. Continuaremos nossa discussão sobre a teoria de Darwin e sobre a descendência do homem. Ele prontamente é jogado na prisão, onde permanece durante todo o curso do julgamento. A ajuda chega, então, nas pessoas de dois escritores gnósticos e da fala dura e inteligente de McErkel, que é um advogado. Os escopos de Claridarion estão, por enquanto, salvo dos cristãos fundamentalistas que teriam se reunido do lado de fora para lixar ele, jogar coisas e respirar ameaça. Na realidade, a sala de aula de John Scott nunca foi invadida. Sua prisão nunca existiu, foi uma farsa inventada no filme. Ele nunca passou nenhum momento na prisão. Um professor de matemática, Scopes, passou 2 semanas como professor substituto de aula de biologia. Ele simplesmente ajudou alunos numa aula de biologia. Ele nem era professor de biologia no caso real. No julgamento surgiu o resultado desejado, porque a UCLA, a OAB dos Estados Unidos, queria a evolução como ensinamento por si, mas apenas a teoria de que o homem desceu de animais inferiores. Relutantemente, eles ofereceram para serem sua cobaia. Em troca, teve sua mensalidade coberta para a pós-graduação. Quanto ao espírito mesquinho e hipócrita da Bíblia, acreditando no morador da cidade, um tema que o filme ocupa em cada momento, os repórteres visitantes, de fato, eles sentiram a gentileza, entre aspas, dos extremos cidadãos. O próprio Clarence Darwin observou que, ao participar do julgamento, ele foi uma pessoa muito bem tratada, que houve hospitalidade com ele.
Porém, no filme eles fazem o contrário. No norte, talvez mais desonesto. Distorções do registro histórico no filme é muito bem colocada. O advogado é nomeado 3 vezes para presidente William Jimenez Ryan. O promotor, nesse caso, coube a Brian defender o relato bíblico das origens do homem. O filme usa a batalha épica no tribunal entre Brian e Darley como dispositivo dramático para ilustrar a luta entre a fé e a suposição da ciência, que é feita para parecer um idiota bíblico. Então, a Bíblia me satisfaz, fala do filme. Me assusta pensar no estado de aprendizagem do mundo se todos tivessem sua curiosidade motriz ao longo do filme. Brian, o promotor, é tratado como egoísta, hipócrita, estúpido e de mente fechada. Um minuto ele mostra um momento de crueldade com a testemunha, que ele aproxima usando o pretexto legal para bloquear. A testemunha científica que ele teme destruirá o seu caso. Agora, se recusem a permitir que esses cientistas agnósticos, fala do filme, para empregar a este tribunal uma declaração, a ala de sondagem como uma plataforma, e eles vão gritar as suas heregias. Nas manchetes, ele é retratado como um cego, e ele usa a oposição ao livro de Darwin. Então admite que nunca leu. Eu não estou interessado em ler o livro, fala do filme. E eu nunca vou ler esse livro. No interrogatório, ele prejudica a afirmação da crença de sexo. É eminentemente perigoso. Qual é a avaliação bíblica do sexo? Fala do filme. Considerado pecado original. Finalmente, sentindo a derrota, ele insiste em dar uma sonda final desesperada. E em última análise, uma análise patética, ele em seguida cai no chão na agonia da morte. O fato verdadeiro é que William Jennings Bryan, que é o promotor, ele era universalmente reconhecido como um cavaleiro cristão, gracioso e brilhante. Foto de Bryan, verdadeiro. Um especialista no julgamento disse que, apesar do fato dele discordar das visões religiosas e científicas, no entanto, foi forçado a admitir. Como um orador, Bryan, o promotor, irradiava sinceridade bem-humorada, personalidade. Ele era enérgico e obstinado, mas genial, gentilmente generoso, simpático e charmoso. Ele mostrou uma tolerância louvável com aqueles que discordavam dele. Bryan foi o maior orador americano de sua época. E talvez a qualquer momento nos diga um pouco mais. O que você dirá sobre esse estado sagrado? Fala do filme. Matrimônio, você pode comentar sobre a criação? Objeção. O fato é que nenhuma mulher jamais tomou posição durante o tribunal. O mais importante, as transcrições judiciais revelam que era Darley, o advogado, que às vezes era rude, atraindo até mesmo um desacato à citação do tribunal, interrompendo e insultando o juiz repentinamente. Eu defendo a própria lei, que estamos aqui para fazer cumprir, fala do promotor do filme. O fato é que também foi Darley, o advogado na vida real, e não Bryan, o promotor na vida real, que impediu os cientistas